sendo a filha mais velha de uma família nobre, mas é tratada como uma empregada pela irmã. O pai, ao ver isso, não só não a impede, como também permite que a filha mais nova continue a ser autoritária. E tudo isso acontece porque ele não herdou os poderes da família. Para extrair seu último valor, o pai a casou com um desconhecido de uma raça diferente. Dizem que o filho mais velho tem um comportamento peculiar e uma aparência assustadora. O destino de cada noiva é bastante trágico. Se for mandada embora, é morta. A garota sabe o quanto isso é angustiante para ele, desde que consiga escapar desta casa, mesmo que a vida seja difícil. Mal sabe ela que é essa mentalidade que dá início à sua verdadeira felicidade. Naquele dia, ela carregava suas malas sozinha, tremendo, caminhava em direção à casa do noivo. Ao contrário do que imaginava, sendo uma família famosa no cinema, o pátio era extremamente simples. Apareceu um garçom para cumprimentá-la educadamente, mas ele não respondeu por um bom tempo. Então, ela teve que continuar ajoelhada. Felizmente, ela já estava acostumada a ser ignorada. Ela estava ajoelhada há tanto tempo que já não sabia mais. Como eu poderia saber? No momento em que seus olhares se cruzaram, ela percebeu que o belo homem à sua frente parecia ter um coração gentil. Entretanto, ele não era tão feio quanto diziam, mas seu temperamento era realmente difícil. Na manhã seguinte, ela se levantou cedo, como de costume, para cozinhar. Isso surpreendeu o mordomo, pois ele nunca tinha visto a futura senhora cozinhar. Enquanto isso, o noivo se preparava para o café da manhã. De repente, ele notou algo estranho do lado de fora. Após pensar um pouco, ele achou que a nova noiva estava aprontando algo. Então, ao ver o café da manhã preparado pela nova noiva, ele sentiu uma grande aversão. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu. Deixou apenas a noiva, que ficou quieta e triste. O novo mordomo saiu correndo atrás dele. Ele o repreendeu por não valorizar, pois ela havia preparado toda a comida sozinha. Não poderia haver nada de errado. Mas ele sentia que essa garota era diferente de todas as outras. No dia seguinte, até os garçons começaram a achar que poderiam ter cometido um erro. Enquanto isso, os membros da equipe encontraram um inseto estranho, acidentalmente, no laboratório. Resultou em um vazamento de poder medicinal. Instantaneamente, se espalhou pela sala. Um membro da equipe rapidamente usou magia de fogo para limpar, mas isso não era adequado dentro da casa. Enquanto todos hesitavam sobre como lidar com a situação, o garçom saiu correndo. Usando seu poder aquático, ele selou a situação novamente. Logo, os resultados da investigação foram divulgados. Aquele inseto era uma manifestação do espírito de uma pessoa morta. Se uma pessoa comum for possuída, ela perderá a consciência e será controlada. Mas esses insetos eram raros, quase inexistentes. Agora, estavam aparecendo em grande quantidade. Claramente, alguém estava por trás disso. Assim, o exausto noivo ordenou que seus homens aumentassem a vigilância. Naquela noite, ele acabou de voltar para casa. Ele viu a noiva se desculpando na entrada. Observando, ele percebeu que a roupa da garota estava esfarrapada. Estava cheia de remendos. Seus dedos estavam cobertos de calos. Não parecia o que se esperaria de uma noiva. Em seguida, ele decidiu tomar um banho para relaxar. Ao ouvir isso, a noiva se culpava por não ter pensado em tudo. Ela não havia aquecido a água, mas o garçom não a culpou, pois a água só podia ser aquecida por membros da família. Ao ver isso, a noiva ficou com os olhos arregalados. Ela não sabia que era tão impressionante. Isso deixou o garçom um pouco envergonhado, mas logo ele se desculpou novamente. O noivo, ao ouvir isso, ficou confuso. Então, não conseguiu evitar perguntar: por que você precisa se desculpar por tudo? Desculpas em excesso só tornam as coisas baratas. Em seguida, ele admitiu que se comportou mal esta manhã. Se possível, ele esperava que ela fizesse o café da manhã novamente amanhã. Depois de dizer isso, ele se levantou e saiu, enquanto a noiva acordava assustada de um pesadelo. Isso já era muitas vezes. Desde que se lembrou, ela nunca teve uma boa noite de sono, mas já que estava acordada, ela decidiu cozinhar novamente para o noivo. Desta vez, o noivo não a recusou. Depois de provar, ele elogiou a comida repetidamente. Ao ouvir isso, a noiva não pôde deixar de chorar. Isso deixou o garçom confuso e sem saber o que fazer. Ele rapidamente perguntou se tinha dito algo errado, mas a noiva disse que estava emocionada, pois ser reconhecida era algo que ela nunca havia ouvido. O noivo estava muito confuso. Embora a família da noiva não fosse tão rica quanto a dele, ela tinha uma forte influência. Ele se perguntava como ela podia estar vivendo tão mal. Assim, antes de partir, ele pediu ao mordomo para ficar de olho na garota, para ver o que ela fazia durante o dia. Enquanto isso, ele iria investigar a família dela. Logo, ele descobriria a verdade. A garota não herdou os poderes dos pais. Ela foi rejeitada pela família. Era constantemente maltratada pela madrasta e pela irmã. Mas havia algumas coisas estranhas. Inicialmente, seu pai pagou muito para o casamento, mas não conseguiram encontrar informações sobre a família da mãe dela. Mas não teve tempo para pensar mais. Seu subordinado relatou que cada vez mais insetos estavam aparecendo, apesar de os membros da equipe terem aumentado a vigilância, mas ainda não consigo encontrar a origem. Depois de voltar para casa, o mordomo relatou que a garota passou o dia consertando roupas velhas, lembrando de sua origem. Jiutang não pôde deixar de sentir pena. Independentemente do que aconteça, ele a levará para passear amanhã, mas o que ele não esperava era que ele se envergonhou por não ter experiência.
No dia seguinte, o mordomo deveria preparar a comida para a maquiagem, mas percebeu que o ferimento em sua mão estava quase curado. A comida apressadamente explicou: isso pode ser devido ao jovem senhor ter a levado para correr e se curar. Ao ouvir essa explicação, o mordomo começou a rir. Afinal, Jiu Tang sempre odiou banhos medicinais. Claramente, essas ervas foram especialmente para a comida. Finalmente, sob a maquiagem do mordomo, Cinderela finalmente revelou seu verdadeiro eu. Até mesmo Jiu Tang, acostumado com grandes eventos, ficou sem jeito. Então, de nível 1 a 10, Jiu Tang a levou até a alfaiataria. Ao ver que era a garota, a dona da loja estava radiante, porque era a primeira vez que Jiu Tang levava uma garota para passear. Logo, os dois desenvolveram uma relação especial. Depois de comprar as roupas, Jiu Tang a levou para comer sobremesas. Para sua surpresa, a comida nunca havia comido isso antes. Ele não pôde deixar de suspirar. Quantas dificuldades sua noiva deve ter enfrentado. Enquanto ele mastigava cuidadosamente, ele ficou surpreso com o sabor, observando seu semblante feliz. Jiu Tang também não pôde conter o sorriso. Para se vingar por ela, ela entrou sozinha na família da noiva e ameaçou pessoalmente que prepararia uma grande dote, mas exigiu que a família pedisse desculpas publicamente. Caso contrário, a relação estaria cortada. Então, sem esperar pela aprovação deles, ela saiu de forma majestosa. Foi então que ela encontrou a irmã que estava atormentando a comida. Observando-a ir ao salão de beleza, ela se apaixonou à primeira vista. Ao descobrir que ele era o noivo da irmã, a raiva começou a arder dentro dela. Ela começou a ter pensamentos maliciosos. Naquela noite, ao voltar para casa, Jiu Tang viu que a comida estava tendo um pesadelo. Ela murmurava sem parar. Após investigar, descobriu que aquele homem era seu mordomo. Ele foi expulso de casa na infância por ajudar. Portanto, a comida sempre sofreu. Foi tudo culpa dela. Então, Jiu Tang mandou seus homens trazê-lo, para que os dois se encontrassem. Ao ver tudo o que Jiu Tang fez por ela, ela ficou imensamente tocada. Ela não pôde mais esconder a verdade. Então, ajoelhou-se na porta e contou toda a verdade. Eu gostaria que você pudesse se comunicar comigo. Olha, você fez isso. Abra a porta. 陛下の娘らしいことは何一つできません。だから私本当は旦那様にふさわしくないのです。旦那様が死ねとおっしゃるなら死にます。出て行けとおっしゃるなら出て行きます。 Vendo a garota tão submissa, a igreja sentiu um pouco de pena. Então, ele a encorajou a expressar seus pensamentos. Você sabe da minha dor. E assim, o coração da comida foi completamente desbloqueado. Nos dias seguintes, ele aguardava ansiosamente a felicidade futura. Mas, sem surpresas, a irmã começou a causar problemas novamente.